Muito bem, pessoal. Nós vamos agora então fazer mais uma atividade que é encontrar o menor caminho entre os vértices A e L desse grafo aqui, ó. Aqui está o vértice A, aqui está o vértice L e nós vamos usar necessariamente o algoritmo de Dijkstra. Só para dar uma recordadinha rápida, né? O algoritmo de Dijkstra, ele é um algoritmo utilizado para encontrar o menor caminho, né? Ele encontra o menor entre dois vértices de um grafo ou de um dígrafo. Lembrando que o dígrafo é um grafo orientado. Os pesos ou os custos, né, das arestas têm que sempre ser positivos. E ele é muito bom porque ele tem um baixo custo computacional. E aqui eu coloquei duas referências, né, para vocês acompanharem, acessem, né? Então tentem buscar aqui, ó, esses dois links para que vocês possam tirar dúvidas e acompanhar um pouquinho mais. E vale lembrar que na outra semana nós vamos conversar sobre o algoritmo que eu tinha pedido para vocês, que é a implementação desse algoritmo de Dijkstra, tá bom? E aí eu vou tentar mostrar para vocês a forma que eu estou fazendo para implementá-lo, ok? Vamos resolver então esse probleminha, né? É um método, aqui a gente vai usar um método tabular. Como que funciona o método de Dijkstra? Ele vai analisar os vértices e ele vai pegar aquele vértice e vai analisar o caminho que ele tem para todos os vértices que são adjacentes a ele. E quando eu chegar lá no vértice final, eu vou fazer a pergunta: eu analisei todos os caminhos possíveis? Se analisei todos os caminhos possíveis e todos os outros caminhos possuem valores maiores do que esse que eu encontrei, eu paro o algoritmo e cheguei na solução final. Então, montei uma tabelinha aqui, né? Nós temos 11 vértices, 11 iterações, né? No pior dos piores, né? Mas vamos começar aqui no vértice A. Vou começar ele aqui em cima, ó. Então, no nosso vértice A, que é esse cara aqui, para chegar no vértice A, eu gasto 0, né? Não tem nem o que fazer, já estou no vértice A, né? Eu gosto de usar o 0 e o Azinho em cima. Algumas pessoas também usam assim, ó, 0,A. Não tem diferença nenhuma, tá, pessoal? Ou você usa 0,A, ou você usa 0 e o Azinho em cima. Não vai ter problemas, tá? Eu, em particular, vou deixar o 0 e o Azinho aqui em cima, que eu acho que fica mais legal, tá bom? Então, vamos lá. O vértice A, que nós estamos analisando, que é esse cara que está aqui, ó, ele tem conexão com o vértice B, com o C e com o D. Então, quer dizer, para chegar no B, ele gasta 2, né? Então, eu gasto 2 para chegar no B. Eu chego no B vindo do A. Eu chego no D gastando 1, ou seja, 1 através do vértice A. E nós chegamos no C gastando 8 através do vértice A. A partir desse momento, né, como o grau dele vai ser 3 aqui, a partir desse momento eu cancelo qualquer tipo de análise que eu poderia fazer com o vértice A. Quer dizer, ele já foi analisado. Se ele já foi analisado, eu não vou nem pensar em analisá-lo de novo. Quer dizer, ele já vai ser excluído. E dentre os três, né, e perceba que o restante que está aqui, ó, nenhum deles tem caminho. Eu uso, né, na programação o infinito, mas aqui eu vou só deixar um tracinho, quer dizer que a gente não está analisando eles ainda. Tá certo? Vamos lá. Vamos escolher o que tem o menor valor nesse caso. O que tem o menor valor no nosso exercício aqui vai ser o D, que ele gasta apenas 1. Então eu vou vir aqui, ó, e vou copiar, ó. O D, ele gasta 1 vindo para o A. Então eu vou analisar esse cara aqui agora, ó. Já analisei esse, vou analisar ele agora. Percebam, o D se conecta, né, que é esse cara aqui que a gente está analisando agora, ó. O D se conecta com o G gastando 9. Porém, para chegar no D, nós já gastamos 1. Quer dizer que para vir até o G, não vai ser apenas 1. Vai ser o 1 que está sendo gasto para chegar até o D, mais os 9. Ou seja, 10 vindo pelo D. Tudo bem? Ou seja, olhando aqui no grafo, ó, eu gastei 1 para chegar no D,
mais 9 para chegar no G, claro, passando pelo vértice D, certo? O vértice D também conecta ao vértice C, gastando 2. Quer dizer, eu tinha 1. Para chegar no vértice C, eu gasto 2. Já tinha 1, então eu vou gastar 3. Ah, Eduardo, e o 8 que estava lá? O 8 a gente desconsidera. Quer dizer, eu tenho um valor menor, então eu desconsidero o 8 que já estava lá. Ou seja, eu tenho 3 vindo pelo D. Compensa muito mais eu sair do A, vir para o D e vir para o C, do que sair do A e ir para o C diretamente. Além disso, pessoal, o D teria conexão com o A, mas eu estaria voltando, o que não faz nenhum sentido. Então, quer dizer, o D só poderia ir para o G e o D só poderia ir para o C. Veja bem, alguns aqui nós não analisamos, né? Nós não mexemos com esses caras aqui não, ó. Não mexemos com eles. E tem um pequeno detalhe aqui em cima. O B nós já tínhamos feito um cálculo para ele, então nós só copiamos o valor que já tinha sido encontrado. E lembra lá, ó, analisei o D, não vou analisar ele mais. Tá certo? Vamos continuar então. Olha o que vai acontecer agora. Nós vamos pegar o menor valor que está nessa coluna. E o menor valor é o 2 aqui, ó, que está aparecendo aqui no B, ó. Então, quer dizer, a partir de agora, nós vamos analisar o vértice B. Vou vir aqui para o B, ó, e vamos analisar ele, ó, 2A. Vou marcar ele como analisado, né? Deixa eu marcar aqui, ó. Vou marcar ele como analisado. E vale lembrar que a partir do momento que eu analisei ele, eu não vou analisar mais. E vamos ver o que vai acontecer com o vértice B. Olha o que acontece com o vértice B. O B, ele tem como chegar no C. Para o B chegar no C, ele gasta 6. Mas eu já estou gastando 2. 6 mais 2 daria 8. Então aqui seria 8 vindo pelo B. Mas, Eduardo, eu já tenho um valor menor aqui, que é o 3 vindo pelo D. Então, para que eu vou voltar para o 8? Exatamente, isso não faz sentido nenhum. Então, o que nós fazemos? Nós desconsideramos esse 8 e continuamos com o 3 vindo do D. Certo? Então, entenderam, pessoal? Então, ó, eu tinha 6, né? Vindo pelo B, gastaria 2 mais 6, ou seja, 8. Só que gasta muito menos ele vindo para o outro lugar. Ele vindo diretamente do D. Então, compensa mais vindo D do que vindo B. Então, a gente continua com o valor 3. Lembrando que sempre copiamos o menor valor possível. E percebam, o B ele também tem ligação com o E. Ó. O B, para chegar no E, ele gasta 1. Mas para chegar no B eu já tinha 2. Para chegar no E aqui, ó, então seria 3 vindo pelo B. Tá certo até aqui? E o restante, né? Quem já foi analisado eu recopio. E quem não foi analisado ainda, nós apenas marcamos aqui, ó, para dar continuidade. Tá certo? Então, o B, ele está sendo ainda passado, já foi analisado. Ele só tinha conexão com o C e com o E, não usei ele ainda. E vamos continuar. A próxima etapa. Nós temos um empate aqui, ó. Temos um empate entre o C e o E. Então, você pode optar. Ou você vai pelo C, ou você vai pelo E. Tanto faz. Não tem diferença nenhuma. Eu vou jogar aqui no E, ó. Não faz diferença em qual que você vai, tá? Eu vou jogar no E só para não ir no C e depois a gente vê o que acontece. Tá bom? Então, eu vou analisar, né, o E aqui primeiro. Ah, Eduardo, e se eu quisesse analisar o C primeiro? Tudo bem, pessoal. Poderia fazer a sua escolha, tá bom? Então, ó, eu vou fazer uma análise aqui no E. E quando eu analisar o E, automaticamente eu não vou poder mais mexer com ele, tá bom? Ele vai ser descartado. Olha o que acontece aqui então. Nós vamos analisar o E. Estamos aqui, ó, nesse vértice. Analisando o E, ele pode vir para o F gastando 3. Já tinha 3 mais os 3, 6 vindo pelo E. Ele pode ir também para o H. O H gasta 2. Só que eu já tinha 3 mais 2, 5, vindo pelo
E, que é o cara que eu estou analisando. Percebam que o E não tem mais nenhum para ir. O que eu faço com o restante, então? Eu copio todo mundo, ó. 10D, aqui, ó, 3D. E quem não foi analisado ainda, deixa sem analisar. E vamos continuar. Percebam que agora, obrigatoriamente, eu tenho que analisar o C, porque ele é o menor valor aqui dessa coluna, né? O menor valor dessa coluna que está aparecendo aqui, ó. Então, eu vou colocar o 3 e o D, vou marcar ele, ó. Estou fazendo uma análise nele. A partir desse momento, eu não analiso mais. E o que vai acontecer? Eu vou ver o que acontece, né? Saindo do C, que ele está aqui, ó, como que eu posso fazer? Lembrando que o C não vai visitar o B, não vai visitar o D. Então, quais os dois lugares que o C pode ir? Ele pode vir para o F e ele pode descer para o G. Se o C for para o F, ele gasta um só. Então, para chegar no C, eu gastei 3. Para vir para o F, gastaria 1, então seria 4. 4 vindo pelo C. Percebam que esse valor aqui, ó, é maior, ou seja, o 6 é maior que o 4. Se o 6 é maior que o 4, eu desconsidero esse valor e fico só com o valor 4. Deixo ele só, tá? Ele fica já perdido. Bom, o C também pode ir para o G. Para o G gastando 2. Se o C for para o G gastando 2, lá no C está valendo 3. Mais 2, 5. Então aqui ficaria 5 vindo pelo C. Olha o que acontece agora. Eu tinha que para chegar no G valia 10, só que o 5 é muito menor, então o que eu faço? Eu desconsidero 10 e fico somente com 5. E o C não tem como ir mais para lugar nenhum. Então eu recopio quem já tinha sido analisado, desconsidero as outras, quer dizer, desculpa, vou analisar agora o restante, vamos ver o que vai acontecer. Olho para a coluna e nessa coluna eu vou pensar assim, agora qual que é o menor valor? E o menor valor em questão é o F aqui, né? É o vértice F, que é o 4C. E nós vamos trabalhar agora com o vértice F. Lembrando que nós só vamos parar na hora que chegar lá no L, que é o nosso objetivo final, que é esse cara aqui, né? Ó, a gente só para quando chegar nele. Vamos lá, então. Eu estou aqui no F, que é o 4C. Eu vou analisar ele? Vou. A partir do momento que eu analisar ele, o que acontece? Eu não vou mexer mais nesse cara. Então, eu vou fazer a pergunta. O F, ele tem conexão com quem? O F tem conexão com o I, gastando 6. Quer dizer, eu já gastei 4. Para chegar no I mais 6, gastaria 10 vindo pelo F. E o F não tem mais conexão com ninguém, porque o E já foi analisado, então não tem como voltar. E aí eu copio lá, ó, o restante que foi aparecendo, 5C, 5E, e quem ainda não foi analisado, eu vou deixando lá de lado. O que nós fazemos agora? Nós vamos escolher o menor valor que está aqui na coluna. Pessoal, eu sei que vai ficando maçante, mas é para entender mesmo. Podemos optar entre o G e o H. Eu vou escolher o G agora. 5C. Vou analisar o G. Fecha nele e não analisa mais. Estou aqui no G, ó. Aqui embaixo no G. O G só pode ir para o J. O G pode ir para o J gastando 1. Eu já tenho 5. Para chegar no J, então, vamos gastar 6 vindo pelo G. O restante, né, como não tem mais ninguém para analisar, o restante eu copio. 10F. Quem ainda não apareceu, continua sem aparecer. Olho para a coluna da iteração 7 e vejo qual que é o menor valor. O menor valor nesse caso é o 5E, que é o vértice H. Então eu vou analisar agora o vértice H. Fazendo a análise no vértice H, vale lembrar que a partir do momento que eu analiso ele, ele não será mais analisado e estamos aqui em cima, ó. O H ele pode vir para o I gastando 7, mas no H já tem 5.
Gasto mais 7 para vir para o I. 5 mais 7 dá 12 vindo pelo H. Mas, Eduardo, o 12 é maior que o 10, correto? Então, eu desconsidero esse valor e continuo com o 10 vindo pelo F. Beleza? Novamente, eu desconsiderei o 12 porque o 10 era menor. E o H pode chegar no L, que é o nosso destino final. O H vale 5. Para chegar no L vale 9. 9 mais 5, 14. Então, eu chego aqui no L, ó, com 14 vindo pelo H. Aí você fala, nossa, já chegou. Não, não é que já chegou, né? Chegamos nele, é um caminho, mas eu não garanto ainda que é o menor. Por que eu não garanto que é o menor? Porque aqui embaixo, ó, eu ainda tenho que analisar outros valores que estão menores ainda. Por exemplo, o vértice J. O vértice J não foi analisado, então eu vou analisar ele primeiro, porque ele é o menor valor aqui dessa coluna. Gente, desculpa pelo meu G, tá? Então, eu vou analisar aqui o J, e a partir do momento que eu analisar o J, não se faz mais nada com ele. Tudo bem? Vamos lá então. Para chegar no J, nós já gastamos 6. Vou fazer a análise nesse cara aqui. O J pode chegar no I. O J, para chegar no I, gasta 1. 6 mais 1, 7. Então, aqui ficaria 7 vindo pelo J. Aí você vai falar, não, Eduardo, mas já tinha o 10, mas o 7 é menor. Então, troca o valor e a partir de agora a gente considera esse caminho. Depois, o J pode vir para o L. Para o J vir para o L, ele gasta 4. 6 mais 4, 10. Então, ficaria 10 vindo pelo J. Percebam que o 14 eu excluo ele e agora eu fico somente com o 10. Próximo passo, vou analisar o I. Por que o I? Porque na iteração 9 aqui, ó, o 7 é menor do que o 10. Então, eu vou analisar o 7 vindo pelo J. No momento que eu fizer a análise com o 7, eu não mexo mais nele. O I aqui, ó, ele só tem um lugar para chegar. Ele só pode vir para o L, gastando 2. Se eu estou gastando 2, ó, 7 com 2, 9. Então, 9 vindo pelo I. Eduardo, por que você trocou? Porque o 9 é menor que o 10. Então, tudo bem. Próximo passo, vou usar a interação 10 e vou analisar o menor valor. O menor valor, quem que é? 9 vindo pelo I. Vou analisar esse cara. O cara que eu estou analisando, quem que é? É o meu vértice L. Ou seja, chegamos no lugar e aí acabou. Esse é o pior dos casos, pois nós tivemos que fazer as 11 iterações. Né? Alguns casos não acontecem isso, mas nesse aconteceu. Nós tivemos que fazer 11 iterações. Claro, é um processo que vai excluindo elementos, né? Então ele vai reduzindo o conjunto de análise, mas nós tivemos que fazer a maior quantidade possível de iterações, que é o pior dos casos. Bom, vamos pensar agora. Eu cheguei no L, então vou fazer a reconstrução do caminho aqui, ó. Vou fazer ele aqui em cima, ó. Chegamos no L. Como que eu fiz para chegar no L? Para chegar no L, gente, eu vou fazer embaixo porque senão eu vou acabar apagando aqui, tá? Para chegar no L, nós viemos pelo I. É só você olhar aqui em cima, ó, no quadrinho que está vermelho, ó, a letra que está referenciando. Aí eu venho aqui no I e vou ver como que eu cheguei no I. Eu cheguei no I, ó, pelo J. Quer dizer, para chegar no I, eu cheguei pelo J. Vou lá no J. Para chegar no J, eu vim pelo G. Vim pelo G. Para chegar no G, ó, eu vim pelo C. Vim pelo C. Opa. Para chegar no C, eu vim pelo D. Para chegar no D, eu vim pelo A.
Ou seja, o caminho percorrido foi A, D, C, G, J, I, L. E qual que é o custo que nós tivemos para isso? O custo é um custo de 9 unidades. Só para frisar, eu vou apagar aqui, né, tudo que tinha sido feito aqui no nosso grafo e vou mostrar o caminho que realizamos, né? Então o caminho foi, saiu do A e veio aqui para o D, né? Viemos, deixa eu marcar aqui mais forte, ó, viemos aqui pro D, do D viemos para o C, que é aqui, do C viemos para o G, que é aqui, do G fomos para o J, do J subimos para o I e do I fomos para o L. Esse foi o caminho encontrado pelo algoritmo de Dijkstra. Tá certo, pessoal? Espero que tenham compreendido. Desculpa pelo vídeo ter ficado um pouco longo, mas é um exercício um pouco longo e eu resolvi fazê-lo com bastante calma. Tá certo? Um abraço a todos e qualquer dúvida, só mandar lá no Teams. Tá certo? Abração e até mais.